Tem até vinheta especial para anunciar a chegada dele, Américo Martins, nosso enviado especial à África do Sul, já trazendo informação para a gente com relação à declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fazendo ali uma referência que não foi explícita, né, Américo, mas ao G7. Não quer ter dor de cabeça, nenhum embate com relação ao grupo das 7 maiores economias do mundo. Conta pra gente em detalhes o que já aconteceu por aí hoje, Américo. Bom dia. Bom dia agora oficialmente, Carol, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Novo Dia. A gente já teve 2 manifestações hoje pela manhã aqui em Joanesburgo de líderes do governo. Primeiro, o ministro Fernando Haddad, como você disse, falou no BRICS Business Forum, que é uma reunião ali de empresários e pessoas interessadas em negócios nas áreas dos BRICS, e o ministro disse que o BRICS não deveria ser antagônico a nenhum outro bloco do mundo, muitos dos quais o Brasil também faz parte. Isso foi uma referência indireta à discussão principal que está acontecendo aqui na reunião dos BRICS neste momento, que é a possível expansão desse grupo, que hoje reúne os 5 grandes países emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A China em especial e a Rússia também querem ampliar esse grupo, e existe uma tentativa dos chineses de usar esse grupo como uma resposta, uma oposição ao G7, que é o grande grupo das maiores democracias do mundo, as mais avançadas democracias do mundo, lideradas pelos Estados Unidos. O pano de fundo disso é a disputa geopolítica muito intensa nesse momento entre China e Estados Unidos. Um outro representante do governo brasileiro falou agora há pouco, aqui atrás da onde eu estou, o presidente Lula está numa reunião naquela sala aqui atrás com líderes do partido do Congresso Nacional Africano, que é o partido no poder aqui na África do Sul, e o embaixador Amorim entrou aqui. Ele é o principal assessor para relações internacionais do presidente Lula, e ele falou o contrário, falou que na verdade era importante que os BRICS cresçam para justamente mostrar ao mundo que o G7 já é um fórum um tanto fora de moda, um tanto desatualizado. Na opinião do governo brasileiro, o principal fórum no mundo hoje é o G20, que reúne o que são de fato as 20 maiores economias do mundo. Então, neste momento, o governo brasileiro, inclusive, está negociando com chineses, russos, indianos e sul-africanos como seria essa expansão do grupo. O Brasil não é necessariamente contra expandir o grupo, vê alguma vantagem num grupo maior, mas quer critérios claros de como seria aí a ascensão de novos países candidatos. Que critérios esses países deveriam atingir, deveriam propor para poder entrar no grupo dos BRICS. E em paralelo a isso também, Carol, uma outra informação, eu escrevi inclusive um artigo para o site sobre isso, o Brasil também está pedindo que a China deixe claro que apoia um pedido brasileiro para entrar no Conselho de Segurança da ONU, para ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Os chineses até aqui nunca propuseram isso, nunca disseram claramente que apoiavam o Brasil, até porque eles teriam que apoiar também a África do Sul e a Índia, que é uma grande rival regional. Eles têm inclusive problemas de fronteira, Índia e China, então muito difícil que a China faça esse movimento. Mas é uma das condições que o Brasil também está colocando na mesa para aceitar aí a expansão dos grupos. É um pedido de apoio explícito dos chineses com relação a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Carol. E até aproveitando, Américo, tem esse ponto da expansão do grupo, é um dos principais temas tratados nessa cúpula, mas também há um outro ligado à economia, que é o uso das moedas locais nas transações comerciais entre os países integrantes do bloco. Inclusive, diante do que já acompanhamos de declarações de Lula, está claro o posicionamento do Brasil com relação a essa questão? O Brasil certamente quer explorar formas de diminuir a dependência no comércio internacional da moeda americana. Outros países aqui do BRICS também querem reduzir essa dependência. A China, por exemplo, que quer fortalecer a sua própria moeda, o yuan. A Rússia, que está tendo muitas dificuldades no comércio internacional por conta das sanções relacionadas à guerra na Ucrânia. A África do Sul e Índia também teriam a ganhar, no mínimo, com uma redução de custos, porque hoje, quando você faz uma operação
operação de importação ou exportação, você tem que comprar o dólar americano para fazer essa operação. O presidente Lula questiona muito duramente essa dependência do dólar. Existem alguns caminhos possíveis aqui, Carol. O mais provável seria um aceno ainda nessa cúpula de que os 5 países dos BRICS vão começar a usar a sua própria moeda, as moedas locais nessas relações comerciais. Esse é o mais possível e mais provável. É muito provável que aconteça algum tipo de anúncio nessa linha. A questão de criar eventualmente uma moeda comum é uma coisa muito distante, muito difícil de ser implementada. O euro, por exemplo, na Europa demorou 20 anos de discussões para poder ser implementado, então é uma conversa que não existe nesse momento. Existe criar eventualmente alguma moeda de referência para compra e venda, ou o mais provável, o mais prático, o mais fácil de ser colocado em prática, que é simplesmente o uso das moedas locais, ou seja, comprar e vender em yuan, em real, em rublos da Rússia, por exemplo. Isso agrada a todos esses países, Carol. Américo, só para a gente encerrar, que aí sabemos que a agenda está corrida, fala um pouquinho de guerra na Ucrânia. Afinal, temos a Rússia como um dos países integrantes do BRICS. Vladimir Putin não está na África do Sul, mas vai participar do encontro de forma remota. O quanto que esse tema pode gerar instabilidade nas discussões que acontecem por aí? Esse tema da guerra vai ser discutido, certamente, até porque todos os países têm um interesse em ouvir do próprio presidente russo Vladimir Putin e do seu representante aqui, que é o chanceler Sergei Lavrov, qual é a posição da Rússia neste momento e o que está acontecendo no campo de batalha. Mas a ausência do Putin já mostra, inclusive, como o BRICS é heterogêneo, na verdade, porque se é um grupo de aliados, mas se o presidente Putin colocasse os pés aqui na África do Sul, ele seria preso, porque existe um mandado de prisão contra ele, que foi expedido pelo Tribunal Penal Internacional por conta de crimes de guerra na Ucrânia. Então, o governo sul-africano pediu ao presidente Putin que não viesse aqui, porque isso ia criar um grande constrangimento. Ele teria que ser preso, ou a África do Sul iria ignorar uma ordem do Tribunal Penal Internacional, da qual ela faz parte. O governo sul-africano é um signatário desse tribunal, assim como é o Brasil. Rússia não é, Estados Unidos não e Ucrânia não. E agora eles vão discutir parcialmente essa questão da guerra, mas este não é nem o fórum adequado, Carol, e nem vai ter um comunicado específico sobre a guerra. A guerra pode ser falada muito en passant naquele comunicado final que acontece sempre que existe uma cúpula. Por que isso? Porque um dos países é o país agressor, a Rússia. Portanto, ela vetaria qualquer condenação da agressão contra a Ucrânia. Outros 3 países também têm posições delicadas com relação à Rússia, que são a China, Índia e África do Sul, porque eles sequer condenaram nas votações na ONU a agressão contra a Ucrânia, a invasão do país, a invasão do território ucraniano. O único país que se manifestou contra essa invasão nas votações na ONU foi justamente o Brasil. Então, as visões que eles têm com relação à guerra são muito díspares e eles certamente podem mencionar isso, certamente vão discutir, mas não espere nenhum comunicado e nenhuma menção mais forte com relação ao conflito. Américo Martins, CNN na África do Sul tem nome e sobrenome. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Américo trazendo para a gente informação e análise também sobre o que acontece na cúpula do BRICS.